A Polícia Ambiental analisou a área da fazenda da Estação Experimental do Instituto de Zootecnia do Estado de São Paulo, em Ribeirão Preto, que pegou fogo ontem à noite. Olha a imagem aí, presta atenção nessa história. Um paciente do Hospital de Retaguarda, Francisco de Assis, morreu durante essa tentativa de transferência depois de inalar a fumaça que invadiu o lugar. Outros 2 pacientes também foram transferidos para Santa Lídia e Santa Casa. Hoje à tarde, a polícia encontrou outro ponto de incêndio mais próximo ao hospital. Você vai ver nessa reportagem de Ludmila Osório. Põe no ar. Na porta do hospital de Retaguarda, Dona Maria Verônica esperava para ver o irmão que está internado. Ela ficou preocupada quando recebeu a notícia da morte de um paciente. Eu vim para saber. Fica preocupada, né? Fica. Nossa Senhora. E a outra, minha irmã mais velha também, tá preocupada, né? Pelo menos 3 pacientes precisaram ser transferidos às pressas depois de inalarem fumaça de um incêndio. Um dos internados não resistiu. A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo informou que na noite desta quarta-feira, um incêndio de pequenas proporções atingiu a fazenda da Estação Experimental do Instituto de Zootecnia. O fogo consumiu uma área de quase 2 hectares. No dia seguinte, a Polícia Ambiental começou a monitorar a área consumida. Nossa equipe acompanhou o trabalho dos policiais no monitoramento por satélite. O capitão mostrou que o incêndio identificado até agora não fica no domínio da fazenda da Estação Experimental do Instituto de Zootecnia. Esse é o local do incêndio e, a princípio, esse é o local do hospital. Por isso, assim, que nós vamos até o local, obviamente, porque o incêndio foi da tarde para a noite, o satélite ainda gera e nos envia isso, provavelmente data de amanhã, mas nós já vamos até o local, porque veio a notícia, mas ele tem uma distância razoável, de quase 4 quilômetros, a princípio, numa linha reta, até o hospital de Retaguarda, onde, a princípio, teriam sido transferidos alguns pacientes para um outro hospital e veio a óbito. A não ser que teve um outro incêndio, que é o que nós estamos imaginando agora, por isso que nós vamos até o local para que a gente possa saber. As primeiras investigações indicam que é pouco provável que a fumaça inalada pelos pacientes tenha partido do foco de incêndio identificado. Isso é que nos resta agora, apurar a responsabilidade de quem foi, se teve um culpado, seja com dolo, seja com culpa, se tem alguma origem realmente, se existe um nexo causal ali. O ponto de incêndio indicado pelo capitão é mais próximo à unidade hospitalar. Ele recebeu imagens da fumaça provocada pelo fogo. Veja o vídeo. Para ter certeza da área atingida, os policiais vão fazer uma pesquisa em toda a extensão da mata próxima ao hospital. Essa análise também poderá dizer de onde partiu a fumaça que afetou os pacientes. Tudo indica, pelo local que nós olhamos agora, esse incêndio, a princípio, é proveniente de queima de lixo ou queima de fios, que o pessoal também utiliza muito por conta de furtos. Sem saber o que realmente aconteceu, familiares de pacientes ficam preocupados. Aqui a maioria do povo é tudo acamado. Se não tiver bastante pessoal para acudir, é perigoso, né? Olha, pessoal, deixa eu só tentar deixar a história mais fácil para você poder entender. Porque, assim, aconteceram 2 incêndios ontem, para ficar mais fácil. 2 incêndios ontem. Um a 10 quilômetros do hospital e um a 4 quilômetros do hospital. O que aconteceu? Com a fumaça invadiu o hospital e algumas pessoas foram prejudicadas. E eles tiveram que tirar esses pacientes de lá. Nisso que eles tiraram os pacientes, veio a informação de que um deles inalou fumaça, né? E perdeu a vida. E aí agora a questão é, qual é o incêndio que causou isso? É o incêndio de 10 quilômetros lá da fazenda experimental ou aquele incêndio mais próximo? É isso que o capitão estava tentando identificar. Porque assim, é grave o incêndio, a gente sempre fala esse tipo de coisa. Mas para 4 quilômetros de distância, gente, dependendo da intensidade do fogo, né, dependendo do que se queima, dependendo do vento, né, isso é perigosíssimo. E mais, se isso vai na direção de um hospital onde você já tem pessoas que são frágeis de saúde, às vezes com algum problema grave respiratório, é só o que precisava para fazer piorar. Vocês entendem? Então, assim,
é perigoso, gente, é o que a gente sempre fala aqui. Pode ter sido outro incêndio mais próximo? O capitão vai verificar isso, vai passar isso para a Polícia Civil e agora vai ter que ser investigado. E a polícia, certamente, a ambiental, vai ter que fazer o monitoramento para saber e tentar levantar. Foi criminoso, não foi, o que aconteceu, o que não foi. Gente, eu falo para vocês, esse negócio de incêndio é perigoso demais. Ontem nós mostramos, hoje nós estamos mostrando outro caso, inclusive com morte, né, indiretamente ligada a incêndio. Então, assim, não é brincadeira quando a gente fala em fogo em mato ou principalmente queimar lixo e fiação para extrair outro tipo de cobre que esses caras craqueiros ficam fazendo por aí na cidade inteira, né? Vamos lá, a identificação do paciente que morreu nessa ocorrência não foi informada não pela prefeitura, nem mesmo pelo hospital. Nós também não conseguimos aqui confirmar onde está o corpo dessa pessoa que morreu nessa transferência, né? Até agora nós não tivemos informações sobre isso.